Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta para a sequência desse vídeo, dessa série. O primeiro vídeo foi um tanto quanto conturbado e difícil de ser feito. Sei que muitos de vocês estão com as mentes de vocês correndo a mil, procurando respostas antecipadas para os mistérios do universo, do cosmos. Não é verdade? Eu sei que deve estar formulando centenas de questionamentos em suas mentes. Vocês puderam ouvir no primeiro vídeo a história, como tem muitas pessoas nessa terra, tráficos de bebês e que também crianças do espaço, humanas e não humanas, crianças e bebês dos mais variados cantos da galáxia, do universo. Vocês puderam ver sobre os piratas espaciais, esses que vagam de galáxias em galáxias, ora aqui, ora lá, trazendo e comercializando, e também comercializando, além de materiais, seres. Parece que o universo ele tem uma forma muito comum entre os planetas, do jeito de ser. Escravos, tráficos. Essa terra minimalizada, pequena, copia, podemos dizer, o fluxo do universo, como assim ele é. Por isso temos tantas guerras no universo afora. Vocês puderam, no caso específico, acompanhar a chegada de um bebê. Um bebê vindo de algum lugar muito distante do universo. Algo um tanto quanto diferente para os dominadores. Esse bebê foi recepcionado por um grupo, comitiva, que eu iria falar. Esse bebê foi levado para o que chamamos das cidades astrais, ou na verdadeira realidade, mas não essas cidades astrais que a falsa espiritualidade tanto propaga e vocês tanto adoram adorar. Uma realidade muito mais crua, muito mais nua e cruel. Não essa coisa angelical. Vocês puderam perceber que um dos seres desse grupo que habita neste planeta se responsabilizou pela guarda e a tutela, ser tutor deste bebê. Esta reptiliana se responsabilizou em acompanhá-lo, se responsabilizou em adaptá-lo a este mundo, pois os seres dominadores, assim eu tenho ele aqui como um ser deste mundo e para os outros mundos viventes dos dominadores. Como que recebendo e o adotando, e ao mesmo tempo observando e o estudando, analisando, para poderem estar o quê? Aprendendo novas fórmulas de estar aprisionando os seres. Pois estes seres são diferentes, não é verdade? Dificuldade. Bom, pessoal, tive que trocar de câmera. Minha câmera foi pro beleléu. Tô gravando agora com meu celular, mas continuando. Vocês puderam já começar a ter uma ideia como funcionam as coisas do universo, né? Trazendo uma criança, um bebê,
de um lugar muito longínquo, e eu falo para vocês que muitos nesta terra estão em situações idênticas, onde seres extraterrestres viventes que habitam neste mundo recebem ou pegam seres ou filhos cósmicos de outros lugares e inserem eles aqui neste mundo para eles viverem aqui. E além deles, de uma certa forma, adotá-los, eles começam a estudá-los, os seus comportamentos, os seus hábitos, suas formas de seres como seres cósmicos, não como humanos tridimensionais. E este bebê, ele foi, de uma certa forma, adotado por um grupo que resolveu, através de uma pessoa, de um ser, de uma reptiliana, cuidar dele, inseri-lo a esta terra, configurá-lo para esta terra, não a terceira dimensão, mas a verdadeira terra, digamos assim, o plano astral, onde eu já disse para vocês que o plano astral está repleto de seres extraterrestres vivendo lá. Os extraterrestres vivem no plano astral, apenas os bonecos vivem na terceira dimensão. E esta reptiliana foi responsável, ele ficou aos cuidados dela. E ela o tendo como um filho, sim, adotado. E esta ser, este ser, ele, de uma certa forma, preparou esta criança para ser introduzida já de imediato em uma experiência tridimensional, justamente como uma forma de estudo para analisar, e isso tem sido feito com tantas crianças e até mesmo os bebês cósmicos. E esta terra está repleto de muitas pessoas e seres assim. Esta criança, ela é introduzida de uma forma onde às vezes vocês vão comparar até com cena de filme, de ficção. Mas lembre-se, a ficção ela expressa a realidade. Os filmes, as séries, expressam as realidades. E essa criança, ela é o que? Entre aspas, introduzida na terceira dimensão. Mas, antes disso, são feitos alguns, o que podemos chamar de enxertos, para vocês entenderem. Porque para você habitar na terceira dimensão, no mundo da 3D, você precisa estar utilizando uma roupa tridimensional. Você precisa de um vestuário, porque, como eu digo, isso é geral para todo mundo, todos vocês, todos os que aqui habitam, sejam seres alienígenas que aqui vêm, estão utilizando uma roupa, digamos, tridimensional. Vocês, fragmentos de seres superiores, fragmentos de eus superiores com seus eus maiores, os eus maiores para habitarem aqui precisam de o quê? De uma roupa adequada a esta realidade e às regras e leis dessa realidade. Então todas as pessoas precisam estar o quê? Em conformidade com as regras e leis aqui. Por quê? Porque na realidade, se você adentrar aqui com uma configuração diferente, você acaba tendo superpoderes. Você acaba podendo voar, ter visões, você vai acabar sendo um Goku da vida, um Superman da vida, vai ser um super-herói cheio de poderes e habilidades. Então, aqui não é lugar disso, é lugar apenas de uma vivência, é um observatório. O planeta Terra nada mais é do que um observatório também de seres alienígenas, um zoológico de estudo de seres alienígenas. Então, para vocês terem uma ideia, tanto que os eus maiores ou qualquer tipo de ser, ou até mesmo alienígena que queira transitar aqui, entre aspas, e ficar, digamos, de forma... como é quando a pessoa ela é muito séria, ela não gosta de aparecer, de forma discreta, Para você habitar aqui de forma discreta,
sendo comum, você precisa utilizar uma roupa. E esta roupa é um vestuário biológico. Alguns adentram ele com seus eus maiores e seres alienígenas utilizam esta roupa também. Já viram aquelas fotos? Já viu, Fabiana, aquelas imagens, aqueles memes, aqueles desenhos que uma pessoa chega em casa, tira uma roupa de humano, pendura e ela é um alienígena? Sim, já. Tem muitos desenhos, tem até cenas de filmes que o alienígena ele tira a roupa, pendura. Ah, hoje o dia foi terrível entre os humanos. Já viu isso? Já. Isso é literal. Isso acontece. Só que com algumas observações. Alguns alienígenas têm o poder do shapeshift. O que é o shapeshift? A mudança de forma. Alguns alienígenas, eles podem, sobre, digamos, a autorização dos dominadores, porque na realidade são os próprios dominadores quem fazem, mas nas suas hierarquias eles vêm aqui e eles fazem o quê? Eles fazem o shapeshift, eles fazem a mudança de forma. Por isso que eu digo para vocês que a física, a química, a biologia, tudo que é da terceira dimensão é totalmente manipulado, tudo é forjado somente para as crendices e para justificar essa realidade. Então, seres alienígenas, eles utilizam, digamos, para você entender, de uma física, uma química, uma biologia, uma ciência totalmente misteriosa e desconhecida, porque não é dado e revelado ao homem aqui na terceira dimensão. Porque o homem é gado. Então, eles sabem como que se transmutar energeticamente, mudando suas formas para a sua forma original, ou para um personagem que andará em meio a uma multidão e não será de forma nenhuma descoberto ou jamais desconfiarão de sua existência entre eles. Esta é uma das formas de se estar na terceira dimensão e o que? E não ser descoberto, mas você tem mais liberdade. E o shapeshift, você cria um corpo. Não é entrar na mente da pessoa e a pessoa, como que numa alucinação, num delírio, ver aquela forma. Não, o shapeshift, o que acontece? Ele cria um corpo temporário de carne tridimensional, mas, porém, por dentro não tem nenhum dos órgãos. É o alienígena total. Ele cria em si uma camada, sim, de tecido biológico. E ele se transmuta e você jamais perceberá. Existem outras formas também de estar entre, digamos, as pessoas da terceira dimensão. Os humanos terráqueos tridimensionais. Existem formas biológicas onde um alienígena, porque eu digo para vocês que a verdadeira realidade se encontra no plano astral, na quarta dimensão, e os alienígenas, eles podem o que? Eles podem ter um recipiente, um corpo temporário aqui, mas ele adentra este corpo, ele usa este corpo dentro de outras regras, digamos, científicas desconhecidas, e ele deixa o corpo para voltar para a quarta dimensão. Mas ele em si não é um eu maior, ele é um alienígena. Ele apenas utiliza um corpo aqui. Este corpo é configurado da forma que os seres dominadores necessitam que ele trabalhe. Ele desenvolve, ele cresce como um corpo biológico tridimensional comum. Mas ele é utilizado por uma espécie, uma configuração diferente dos padrões. Existem vários padrões. E esse é um dos padrões, onde um ser alienígena ele habita num corpo de carne e ossos da terceira dimensão, mas, porém, quando ele morrer, o que acontece? Ele deixa essa casca e o seu corpo alienígena está intacto. Você lembra daquele filme Cocoon? Lembra o Cocoon? Lembro. Lembra que eles eram vestidos de humanos e no final eles tiravam a roupa, não era? E eram tudo brilhante eles, não era? Mais ou menos nesse estilo. Mas quem nunca assistiu o filme Cocoon? Temos esse tipo de configuração. E temos as configurações biológicas, para vocês entenderem, da maioria dos
terráqueos tridimensionais, que é aquela na qual o eu maior, ele molda-se energeticamente, tomando este boneco de carne e ossos para vivenciar essa experiência tridimensional. Então são configurações diferentes umas das outras, são cada uma com a sua particularidade. Então temos desde o shapeshift temporário, aonde ele não cria uma ilusão, ele molda um corpo, um tecido biológico tridimensional e habita, e ele pode desmanchar e criar isso como um passe de mágica, para as pessoas levando a ser mágica, mas na realidade isso é ciência oculta dos extraterrestres. Como também alienígenas podem ter corpos, e o ser alienígena não espiritual, o seu eu superior, estar adentrando este corpo, utilizando este corpo e deixando este corpo e voltando assim na sua totalidade em outras esferas dimensionais. Como também temos os eus maiores que habitam aqui nos corpos temporários tridimensionais da mesma maneira. Então, igual eu digo para vocês, nem todo mundo que vocês veem são humanos normais. Na multidão estão misturados pessoas, seres que vocês não fazem ideia. Porque as pessoas são condicionadas aos filhozinhos de Deus, um Deus soberano, e pronto, final, e é isso, e aceite calado que dói menos. Então por isso essas informações cósmicas são difíceis de serem digeridas, porque são muito complexas e exigem muita força de vontade de todas as pessoas que queiram aprender. É mais fácil você ser religioso. A religião é mais simples de se entender. É aquilo, tem um ser superior melhor do que você, mais poderoso, vai fazer tudo para você, você se tornará um escravo e ponto final. E quando criança, este ser, este bebê, foi crescendo. E ele, eu digo para vocês, é muito maravilhoso o quão as coisas são complexas. Enquanto vocês dormem, seus eus maiores saem. Muitos extraterrestres deixam esses corpos e seus corpos estão na verdadeira realidade. E nas linhas temporais, quando eu terminar, vocês vão entender esses fluxos temporais de tempo, que é algo avassalador, que eu digo para vocês, desafiam mesmo o raciocínio na terceira dimensão. Se você quer saber, você precisa parar para pensar e analisar. É como eu sempre digo, pare, pense, reflite, analise. E este bebê, de uma certa forma, não sabia e ainda não sabe de onde veio. É aquele negócio, os piratas trazem. Isso pode ser um coletivo, mas eu vou especificar a partir de agora somente este bebê. Este bebê foi entregue a este mundo e não sabe de onde veio, não sabe a que raça pertence. Foi introduzido a este mundo sendo vigiado. Dentre umas de suas vigias, uma que o adotou como filho cósmico. Embora responsável pela sua tutela, a sua forma de pesquisa e análise a respeito do seu comportamento neste mundo, pois os extraterrestres estão sempre estudando, pesquisando novas formas de vidas e comportamentos de seres, esta reptiliana pegou amor por este bebê cósmico. Enquanto ela, encarnada, vivendo o seu personagem na terceira dimensão, ora não percebia que momentos de lucidez vinham até ela. Este bebê nunca se sentiu, como muitos de vocês, isso é até um sintoma cósmico normal de todos que habitam a Terra, mas ele nunca se sentiu num núcleo familiar. Vindo como criança
a ter depressões, tristeza de estar aqui. Porque na realidade os bebês ou crianças cósmicas, elas têm uma certa consciência maior do que os bebês e as crianças humanas da terceira dimensão. Então você guarda memórias, você guarda lembranças que você não consegue compreender por não ter vivenciado e ter recebido a explicação necessária para aquilo que os teus olhos contemplavam, mas que na realidade ficam gravados em suas memórias. E esta mãe o observava muito atentamente quando criança. Esta criança adorava desenhar. Tinha tanta rejeição a esta realidade, a este mundo, que era bastante, digamos, era bastante insociável. Não tolerava outras pessoas, não tolerava outras crianças, não tolerava, vindo a ser agressiva, vindo a ser totalmente infeliz e descontente já desde pequena criança. A mãe desta criança, para observá-la, a incentivava a desenhar. E esta criança desenhava, e entre os seus super-heróis favoritos, pois essa criança era um tanto quanto, digamos, antissocial. Tentava, sobre incentivo de sua mãe, ter colegas e amigos, mas ela não se habituava, logo voltando ao convívio solitário. E seus desenhos muitas vezes retratava as memórias, as imagens que ela havia visto ao longo de sua jornada cósmica a chegar aqui. Porque ao contrário que as pessoas pensam, naves podem cruzar galáxias em questão de segundos. Existem galáxias muito mais antigas e muito mais poderosas em conhecimento e ciência do que a própria Via Láctea. E seres muito mais avançados, muito mais conhecedores de tecnologias, de ciências que os próprios Elohims da Via Láctea, aqueles residentes em Órion. E esta mãe, observadora, tutora, analisadora, observava atentamente o que esta criança, e muitas vezes em seus desenhos, retratava. E ela questionava de onde ela tirava aquilo, de onde aquilo saía. Porque uma criança cósmica que não se lembra de onde veio, não se lembra de sua civilização, não se lembra ou não sabe o que é, qual o único ponto de referência que ela possui a não ser o mundo em que ela vive? Ela passa a ser um ser do próprio planeta, da própria realidade, um ser configurado para este mundo nas duas esferas, tanto na terceira dimensão como na quarta dimensão. Pare para pensar. Se você trazer qualquer ser de qualquer lugar do cosmos, do universo, de qualquer galáxia, e este ser não tiver tido a oportunidade de conhecer sua própria origem, a sua própria história, o seu próprio povo, os seus, digamos assim, e vier trazida para este mundo, qual vai ser a referência, o seu estilo, a sua forma de ser do mundo na qual ela vive? Seria mais ou menos se você pegar um filho de, vamos supor, um filho de um americano. Você tira lá, bebezinho, e traz para o Brasil, não dando a ele a oportunidade de saber, conhecer a cultura da qual ele se originou, o povo na qual ele se originou, e ele vai crescer e viver aqui entre os brasileiros,
Então, na realidade, mesmo a sua concepção, digamos, biológica sendo diferente, ele vai ser brasileiro. E muitos seres cósmicos, extraterrestres, dos mais variados lugares do cosmos, são o quê? Terráqueos. Passam a ser terráqueos tridimensionais e da quarta dimensão. Assim como todos vocês que não se lembram, não sabem de onde vêm ou o que são, até vocês conseguirem descobrir realmente quem são, suas origens e suas essências, e ter absoluta certeza, a certeza na qual você não se engana. Porque os dominadores, eles vão tentar te ludibriar, te enganar o tempo todo para que você nunca se encontre e se ache. Então todos vocês, para vocês são terráqueos tridimensionais. Um mundo cheio de seres extraterrestres, a terceira dimensão. A terceira dimensão está lotada de extraterrestres habitando este mundo, todos desmemorizados, sem saber de onde são, a quem pertence, e todos estão aqui acreditando serem humanos, vivendo e acreditando única e exclusivamente naquilo que os dominadores têm criado e têm feito. Então, para todos são o quê? Humanos. Temos nas ruas números de dracos, insetoides, felinos, greys, né? Temos reptilianos. 80% deste mundo, 90% deste mundo são de reptilianos, andando nas ruas e se auto-questionando, olhando para as estrelas. Será que existe outra raça além de nós? E quando vocês os questionam, levando eles a analisarem possíveis existências de seres de formas exóticas, como os dracos, reptilianos e tantos outros, eles riem na sua cara e debocham de você, chamando você de louco. Olha que hilário. Eles debochando daquilo que eles não sabem que eles são. Porque acreditam que eles são terráqueos. Porque a verdadeira realidade, os seres estão escondidos. Não estão escondidos, eles estão habitando na quarta dimensão, que é a realidade real, pela qual quando todos morrem, desencarnam, ou deixam seus corpos, vão voltar a viver nela. Então a terceira dimensão, ela é um lugar de muita, digamos, as pessoas não sabem onde estão ou o que são. Vocês estão começando a entender como funcionam as coisas. Como eu estava dizendo para todos vocês, seja um fragmento de eu superior, recebido neste planeta e moldado em um eu maior, que vem viver na terceira dimensão, desmemorizado, ele acreditará sempre que é um ser original deste planeta, que ele é humano e que existe algum ser superior, alguns grupos de seres superiores, de luz, de bondade, que está sob o controle. Da mesma maneira, são seres extraterrestres vindos de outros lugares do mundo, do universo, e se esses extraterrestres, digamos, forem praticamente não tiveram conhecimento e contato com suas civilizações, chegaram aqui como crianças muito pequenas ou bebês, trazidos por outras raças que raptaram, sequestraram ou até mesmo destruíram seus mundos, entregando-os aqui, eles passaram a ser seres daqui. Habitarão na quarta dimensão, serão introduzidos temporariamente na terceira para serem estudados e analisados. Este mundo é o mundo do dragão. Este mundo é o mundo da serpente. E aí o que acontece? Se esses, como eu digo para vocês, façam uma análise.
e os fragmentos de eu superiores que vêm do cosmos e são moldados por magos negros tendem a ter a essência e energia dos magos. Eus extraterrestres trazidos muito crianças ou bebês, chegando aqui, sendo acolhidos e criados por magos, serão magos. Extraterrestres ou fragmentos de eu superiores chegando e sendo moldados aqui, seja por reptilianos, serão como reptilianos. Por dracos, serão como dracos. Por insetoides, serão como insetoides. Porque a sua essência original será tampada, ela será camuflada. Então você não conseguirá enxergar, por isso que eu sempre falo do poder da meditação e da neutralidade religiosa de crenças e dogmas, para que você consiga transfixar, cruzar, romper essa, digamos, impressão que colocam em vocês. Por exemplo, um canídeo desfragmentado, recebido o seu fragmento do seu eu superior, transmutado, né, modulado, criado por um reptiliano, a essência em si, lúcida para ele, de toda a sua existência, carregando a energia, será a energia dos reptilianos. Até que um dia ele consiga romper esse véu, transparecer esse véu e consiga acessar o que? A sua essência original. Olha o quão é complicado e difícil a descoberta da sua origem cósmica, porque o humano na terceira dimensão, sobre um grande trabalho, conforme for suas preferências e suas conveniências, ele pode esbarrar o quê? Ele pode, através de meditações mais autoindutivas, ou até mesmo eu acho que eu estou livre da religiosidade, estou no estado de neutralidade. Ele começa a meditar e sempre existem armadilhas, sempre existe aquela pessoa que chega a você e ela não foi mandada à toa, se passando de amigo e amiga. Sempre existe nos seus caminhos pessoas e seres e energias que vão confundi-lo. Por isso eu sempre preguei que a jornada é solitária e árdua. Porque na realidade você pode esbarrar na essência, origem do seu moldador que você já carrega. Eu sou humano, terceira dimensão, um exemplo. Eu sou Marcelo. E eu começo a meditar e fui moldado por draconianos, um exemplo. Moldado por dracos, um exemplo. Então meditando, eu cheguei na essência dos dracos e passo a acreditar que sou um draco. E por ali eu sou um draconiano poderoso, ou eu sou um felino poderoso. Mas você esbarrou na essência do moldador que passou para você um pouco da essência dele. Ele moldou você, ele pegou o fragmento do seu eu superior, recebeu esse fragmento, moldou esse fragmento em cima da essência dele. Então você, por si, carrega a essência original do moldador. Magos negros, insetoides draconianos, felinos, insetoides greys. Então você carrega em si a essência original do moldador. Então o processo da sua descoberta da sua origem, ela pode esbarrar. E aí é um dos grandes trunfos, uma das cartas escondidas na manga dos dominadores. Ela pode esbarrar na essência do moldador e a pessoa acreditar que é aquilo. Isso é muito comum, Fabiana.
E a pessoa jura que é uma felina, jura que é um reptiliano, jura que é um draconiano, e aí o que acontece? Ela está enganada. Porque você tem que ir mais além. É por isso que eu sempre digo que o trabalho de consciência cósmica é para o resto da vida. É um estilo de vida, não é um modismo, uma modinha. Porque você pode esbarrar e depois, quando você romper, mais lá na frente, você o que? Pode descobrir a essência e a origem do seu eu superior. Da essência ou da origem do fragmento original. Tá vendo tanto que é difícil? Vocês estão no mundo de extraterrestres. Vocês estão no mundo de alienígenas. E muitos de vocês nem acreditam que eles existam. Para vocês verem o quão a descoberta da origem ela é difícil para os fragmentos de eu superiores chegando aqui. Por isso que eu digo, pessoal, não fiquem falando as suas origens, né? Vocês podem estar pagando um grande mico. Porque depois que morrem, talvez lá no futuro das linhas temporais, cósmicas, astrais, você vai ver que você estava interpretando e recebendo, identificando a essência do seu moldador alienígena e não a essência original do seu eu superior, do fragmento do seu eu superior. Entendem como as coisas são mais complicadas? Para se analisar e ver tem que ir muito mais além. E para seres extraterrestres é a mesma maneira. Crianças ou bebês extraterrestres sendo recebidos, adotados, mesmo que seja uma adoção não tão boa, criando e vivendo no mundo, eles terão o quê? A energia, eles serão seres deste mundo. Tanto da quarta dimensão, que é a original, quanto também quando estiverem na terceira. A interação é total. Por isso a dificuldade de se identificar extraterrestres. Pois os extraterrestres alienígenas que não tiveram a oportunidade de conhecer sua própria raça, sua cultura e estar entre o seu povo, convivendo harmoniosamente na frequência de sua civilização, ele vai o quê? Ter como referência aquela pela qual ele está sendo inserido e criado. E no plano astral você vai conviver com os magos, e você pode ter, entre aspas, um amigo ou um padrinho. Os magos adoram extraterrestres. Têm afeição por extraterrestres. E principalmente se eles forem crianças ou bebês. E você tem uma grande escola de magia. Magia bem forte. A verdadeira magia. E esses bebês podem ser criados e treinados no mundo sombrio da magia. Porque na realidade eles crescem em duas linhas temporais. A linha temporal astral, e são inseridos a viver na linha temporal da terceira dimensão, que é um lixo. Então, você vai ter dois tipos de crescimentos e dois tipos de aprendizados. Um mais avançado e um menor, compactado, mais curto. Então, uma criança extraterrestre, ela cresce, ela vive na quarta dimensão, porque da mesma maneira que os dominadores inserem vocês aqui, por exemplo, os eus maiores vêm, eles dormem, deixam o corpo desligado e vão para o plano astral. Lá eles ficam de 15 a 20 dias, conforme o período de tempos desligados seus bonecos aqui. Os extraterrestres, seus corpos biológicos ficam da mesma maneira desligados e eles ficam lá, aprendendo e vivendo
Só que os bonecos extraterrestres, digamos, os seres extraterrestres, eles convivem com extraterrestres, não muito com eus maiores. Porque existe uma faixa de separação no plano astral, onde os grupos de seres extraterrestres habitam entre si e os eus maiores entre si. Mas isso não impede que certos extraterrestres deem contato e comunicação com os eus maiores. Mas, porém, isso não é frequente. Os eus maiores vão estar o quê? Mais em grupos de eus maiores, ou quando estiverem próximos aos extraterrestres, não são mais do que escravos. Eles não sabem, acreditam que são filhos, pois os extraterrestres mentem para os eus maiores. Os eus maiores são como escravos. Por isso eu disse para vocês na série dos eus maiores de 2019 que os eus maiores são enganados. E no mundo repleto de dracos e reptilianos, insetoides, greys, magos, os alienígenas aprendem muitas coisas. Então é uma criança alienígena crescendo entre alienígenas, aprendendo coisas de alienígenas, e enquanto na terceira dimensão, vivendo entre os mortais e sendo estudado e sendo analisado. Existem duas realidades, existem dois mundos. E aí o que acontece? Começam a gerar as anomalias. Mesmo sobre estudo e observação desta reptiliana que aqui habitava e interpretava um personagem que ora momentos tinha lucidez astral, ora outra era apenas um personagem comum, observando o crescimento e o desenvolvimento do ser extraterrestre aqui quando na terceira dimensão, para verificar o nível de lucidez. Por quê? Por ser extraterrestre, por ter vindo de outro mundo, inseri-los na terceira dimensão é uma maneira de um estudo, e todos os seres sempre têm algo a se descobrir, de como se comportam esses seres na terceira dimensão, mesmo sendo criados na quarta dimensão entre os extraterrestres. O quão esses extraterrestres, digamos, sem lar e sem memória, podem ser, de uma certa forma, configurados, controlados. É muito estudo, são muito perspicazes os dominadores. Dominadores, este nome eles não possuem à toa. E com o passar do tempo, esta criança começou a apresentar anomalias de existência. Começou a viver em dois mundos e duas realidades. Começou a perceber o mundo do outro lado e aqui. E ele sempre trabalhando, fazendo enxertos energéticos e enxertos físicos no mundo extraterrestre, que eu estou denominando para vocês de quarta dimensão. Tudo uma maneira de estudar. E essa reptiliana, entre aspas, com missão, chamada na terceira dimensão de mãe, sempre ali, observando, analisando, acompanhando. Em certos momentos, ela tinha lucidez. Ora, estava sendo personagem apenas. Esta criança percebia que existia alguma coisa errada com o ser chamado mãe. Esta criança conseguia perceber, ora era um humano normal, e em certos momentos era um extraterrestre. E um extraterrestre que às vezes não era legal com a criança. E ela foi crescendo, sendo observada e vivendo em dois mundos, em duas realidades, tendo que se adaptar para não enlouquecer ou ser rejeitado entre as outras pessoas. Esta criança
extremamente antissocial, não se sentia amparada por nenhum vínculo ou laço familiar, embora se esforçasse, porque era incentivada, era de uma certa forma programada para ver até onde conseguiria ser humano aqui na terceira dimensão. Mas não dava certo. Totalmente antissocial, e isso causava irritabilidade energética. Imagine você viver em dois mundos, imagine você carregar lembranças de um lugar muito distante, sem ter respostas, sem saber de onde veio, o que era aquilo, você ter lembranças de seres, ver seres o tempo todo, e sempre as pessoas taxarem esta pessoa, digamos, de doida, ou uma pessoa, ou fazer você se sentir doido. Isso causa uma grande irritabilidade, ao ponto de você não tolerar estar entre as pessoas. E de você não sentir vínculo energético algum com nada e ninguém aqui. Embora tentasse, sentisse na maioria das vezes repulsa, e achando até mesmo um tanto quanto ridículo sua atuação aqui. E o que acontece? Num determinado momento, já adolescente, um adolescente cidadão de dois mundos e duas realidades, confuso por aquilo que faziam com ele. Pois a sua mãe, nos momentos de questionamento, apenas dizia, quando ele perguntava, e foram muitas vezes, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso que vem na minha mente? Porque existiam muitas conversas particulares, existiam muitas conversas que somente os dois tinham e que ninguém sabia. Muitas vezes eles tiveram muitas conversas particulares. E ela sempre dizia, olha, confia em Deus. Deus irá te mostrar um dia. Tudo que você quer saber e questiona, Deus irá te mostrar. Confia em Deus. E esta criança assim o fazia. Na sua adolescência, seres de outra dimensão, de um outro mundo diferente daquele na qual ele foi entregue, pois ele foi entregue na quarta dimensão, no mundo dos extraterrestres. Seres de um outro mundo, desconhecido por ele, fazem contato, se mostram, chegam até ele, mostrando a ele que existe algo a mais. E nisso nós veremos no próximo vídeo. Muito obrigado, gratidão, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.